Olá, Shalom, bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando o Oculto. Estou de volta mais uma vez com a segunda aula sobre os amuletos, os Kameot. E na aula anterior falamos sobre os amuletos, falamos também sobre as proibições que foram feitas para a utilização desses amuletos. Bom, sabemos que o Ramban proibiu o uso dos amuletos para cura, mas existem pessoas que utilizam destes artefatos para atrair para eles bens materiais, também a cura para o corpo, algo que foi proibido. Mas vamos falar sobre esses assuntos e vamos tentar esclarecer algumas coisas aqui. Falamos também sobre a proibição da utilização dos textos da Torá, os textos sagrados, para a cura do corpo. Falamos sobre muitos assuntos e nessa segunda aula estarei trazendo sobre os amuletos iluminados. Então eu convido você, se você quiser se inscrever, se inscreva, se quiser dar seu like. O importante é você ouvir essa aula. Então, bem-vindo ao nosso projeto Revelando o Oculto. Mas o meu propósito aqui é de desmistificar, trazer o que está oculto dos nossos olhos. Assim como os sacrifícios faziam expiação, as vestes de um Kohen Gadol, um sacerdote, também faziam expiação. Temos a letra Yud, que se deriva da palavra Yud-Kei, Vav-Kei. Bom, para você entender sobre toda essa aula, você tem que assistir o primeiro vídeo, a sequência dos vídeos, para que você possa entender sobre esses conceitos, para que nada fique sem respostas. Vou tentar trazer aqui da melhor maneira possível para o seu entendimento. Os amuletos iluminados. Os amuletos raramente eles são aplicados para fins decorativos. Existe uma pequena parcela de pessoas que utilizam os amuletos para decorações, mas acredita-se que os vários desenhos e símbolos e letras eram eficazes. Na antiguidade, acreditava-se que a utilização dos amuletos, até nas decorações, era usado para afastar o mal-olhado, os desastres naturais e também as doenças. Na maioria, eles eram triângulos, chamado por triângulos mágicos, ou até mesmo quadrados, retângulos e outras características geométricas. Por exemplo, o hexagrama, que é a estrela de Davi, e também o pentáculo, a estrela de Shlomo, a menorá e seus 7 ramos, bem como a mão estendida, que é frequentemente usada até nos nossos dias atuais. Mas raramente se é usado pássaros, animais ou até figuras humanas. Também é usado símbolos de Hassatan, também do anjo Metatron, letras que ainda não são completamente compreendidas e que são conhecidas como a escrita cabalística, também fazem esta configuração dentro deste conceito dos amuletos. Os triângulos mágicos, ao reduzir gradualmente o tamanho,
de uma inscrição, o espírito maligno é aliviado de sua vítima e sua influência, e assim diminuída as forças contra aquela pessoa, usando triângulos mágicos. Portanto, servem a um propósito útil e, quando usados para escrever nos amuletos, é com essa ideia na mente que eu trago que a utilização da Maguen David, também de alguns triângulos, ainda é muito utilizado, principalmente por muitos Mekubal. A questão é que muitos dos cabalistas não deixam, vamos se dizer, pistas ou deixam à mostra esses símbolos que ficam principalmente dentro das suas roupas. É completamente escondido, mas é muito usado pelos cabalistas. Muitos triângulos, a Maguen David, a estrela de Shlomo, para afastar e diminuir as energias malignas sobre essa pessoa, ou até mesmo para afastar os maus pensamentos. Sobre os quadrados e também os retângulos, eles estão divididos em várias caixas, cada uma das quais contém uma ou mais letras dentro desses quadrados e retângulos. Dessa forma, podem ser transformados em acrósticos nos quais as inscrições são poderosas e podem ser secretamente colocadas nos amuletos para exercer uma influência benéfica. Sem o conhecimento dos não iniciados, não é muito bom mexer ou até mesmo fazer esses amuletos. Esses amuletos não são aconselhados para os não iniciados, para aqueles que não têm conhecimento sobre os amuletos. Pelo simples fato de que esses amuletos contêm uma variação de 9 caixas, contendo 64 letras ou até 100. Os retângulos geralmente são pequenos e geralmente contêm versículos ocultos da Torá. E o seu uso é uma influência que depende naturalmente do verso da Torá, um verso específico, escrito. As pessoas que não têm o conhecimento, é aconselhável se afastar. Até mesmo quem conhece, não é aconselhável a utilização destes amuletos que contêm esses versos da Torá. O hexagrama, a estrela de David HaMelech, usada como um amuleto de prata, é geralmente feita por um grupo de fabricantes de amuletos em Jerusalém. Os seus 6 pontos do hexagrama geralmente contêm as letras Yud, Resh, Vav, Shin, Lamed, Yud, Men, ou Men, Lamed, Nun, Dalet, Vav, Dalet. Esta última, obviamente, aludindo à cidade de David HaMelech. O hexagrama também pode aparecer em vários amuletos e manuscritos antigos, principalmente no Sefer Yetzirah, também no Sefer Raziel. É muito usado, aparece muito o hexagrama nesses livros antigos. A menorá, o castiçal de 7 braços, é frequentemente encontrado nos amuletos. Nestes amuletos de prata são usados apenas as letras iniciais das palavras, mas nos pergaminhos os versos são escritos por extenso. Eles são assim chamados porque a tradição afirma que o escudo do rei David HaMelech tinha a forma destes amuletos de prata e encabeçava as palavras Hashem sempre diante de mim. E lembrando que a menorá ela é utilizada
não só em Eretz Israel, como em todo o mundo, a menorá ela é utilizada. E, infelizmente, a menorá tem sido usada também em alguns templos evangélicos, e a utilização da menorá, mesmo eles não sabendo o significado, eles utilizam desses amuletos mágicos. Bom, já vi muita história, principalmente de alguns líderes, falando sobre esses assuntos. E o engraçado é que a hipocrisia ela é bem relativa, principalmente nessas pessoas que querem aparentemente demonstrar uma legitimidade, principalmente com os símbolos judaicos, mas ao mesmo tempo, ao contrário disso, e muitas dessas pessoas denigrem a imagem do povo de Israel, mesmo utilizando vários amuletos usados pelos Yehudim. E ao mesmo tempo, a crítica sobre essas questões é eminente. Veja o tamanho da hipocrisia de muitas dessas pessoas. Bom, a mão, Hanzá, é uma ocorrência frequente de uma mão escrita nos amuletos de papel ou pergaminho. Os amuletos de prata feitos na forma de mãos são comuns e geralmente são de origem norte-africana. E é uma mão supostamente que afasta o mal olhado e é considerada por alguns como a mão de Fátima. Isso, muitos religiosos que não têm conhecimento sobre o significado da Hanzá consideram que essa mão é a mão de Fátima, que era a filha de Maomé. Mas as mãos aparecem em amuletos norte-africanos desde os tempos antigos. E essas pessoas são anteriores à tradição muçulmana. Há mais de 1000 anos, a tradição de usar as mãos em amuleto ainda persiste fortemente em Marrocos, Tunísia e Argélia, bem como em todo o mundo muçulmano, e principalmente aqui também no Brasil. É muito utilizado este amuleto, Hanzá. Agora eu vou chegar num ponto que acredito que muitas das pessoas que assistem esses vídeos ficarão perplexos. O amuleto utilizado principalmente por uma classe religiosa chamada de a cruz, ou seja, o crucifixo, com um disco. O disco significa Baal e Tanit, que representa Baal e Tanit, a cruz e o disco. A cruz envolvida por um disco superior. E este amuleto pode ser encontrado em forma de pingentes, em amuletos de prata. E este amuleto é muito usado no norte da África. E eles mesmos continuam as tradições da colonização semítica de seus países vizinhos. As pessoas que não têm conhecimento sobre os amuletos, não sabem a origem e nem os seus significados. Este é o grande problema. A cruz significa Baal e Tanit. Quem sabe um dia eu posso trazer algumas coisas, algumas referências, principalmente sobre estes símbolos com mais detalhes. Mas eu quero chegar aqui nesse ponto sobre as letras da Kabbalah. As misteriosas letras. Letras inexplicáveis. Até hoje. As suas interpretações são
interpretações muito raras. E estas interpretações, elas despertam muita polêmica. Letras desse tipo são encontradas em amuletos antigos. Antes de aparecerem em amuletos judaicos, muito bem antes de aparecerem em amuletos judaicos, já existiam estas misteriosas letras. Como eu falei no vídeo anterior, essas letras elas foram muito usadas, principalmente na era dos nossos profetas. Só que elas eram utilizadas em cajados, eram usadas na roupa sacerdotal. Bom, eu não quero entrar aqui em mais detalhes, mas tem muita história sobre esse assunto. Uma dessas histórias é que Yeshua ben Hanostri, quando assim traz no Talmud, ele encontrou esses nomes. E esses nomes estavam gravados dentro do Beit HaMikdash. E foi colocado 2 leões na porta para todas as pessoas que olhassem para esses nomes, que fossem apagados de suas mentes estas letras. Essas letras misteriosas. Yeshua, ele gravou essas letras e colocou dentro da sua pele. Estas letras misteriosas. Sabemos então a base de seus milagres. Sabemos então por contos, por pessoas que contam as histórias, que ele transformava água em vinho, que ele ressuscitou mortos, que ele andou sobre o mar. Bom, ele era um judeu e ele tinha um rabino e ele conhecia estes segredos. Muitos dos profetas no Tanar, na Torá, também conheciam esses segredos. E muitos deles utilizaram também esses segredos, mas eles utilizaram com um aval, com ordem de cima. Yeshua não teve ordens para a utilização destas letras mágicas. Bom, a história, o fim, acredito que vocês já sabem. Não quero entrar nesses detalhes, mas aqui apenas para colocar em ordem sobre essas letras misteriosas. E essas letras, muitas delas são encontradas em amuletos antigos, mas muitos desses amuletos estão incorretos, não estão escritos com as letras originais. Eu já tive olhando alguns amuletos e já vi que muitas das letras foram retiradas dos amuletos e acrescentadas outras para que não houvesse estes problemas que aconteceram no passado, há 2000 anos atrás. Por exemplo, em uma placa mágica que foi descoberta em Pergamo, e não há prova nenhuma de que esses amuletos eles foram feitos em círculos judaicos. Mas aparentemente eles foram adaptados com as necessidades da magia judaica, utilizada por muitos até hoje. Alguns estudiosos derivam a origem desses sinais da escrita e muitos considerou que havia formas variantes dos escritos samaritanos, ou seja, do hebraico antigo. Em apoio à opinião, ele cita o Rashi, ele cita Sanhedrin 21b. O Rashi citou que ele também pensava que era de origem samaritana, esses amuletos. Isso está escrito em Sanhedrin 21b. No entanto, a escrita samaritana tem pouca semelhança com os curiosos personagens
No entanto, a escrita samaritana tem pouca semelhança com estes personagens. Pode ser que essas letras sejam escritas em hebraico em forma de códigos. O manuscrito, o alfabeto de Metatron, que está no Museu Britânico, é um dos códigos que permite a decifração de algumas dessas letras. Bom, mas muito mais do que uma pesquisa, é necessário, antes que toda a decifração de alguma dessas letras, ou a decifração de alguma dessas letras e da escrita cabalística, que a escrita cabalística possa ser interpretada. Muitos manuscritos da Cabalá prática incluem alfabeto de anjos, de malachims. Cada alfabeto pertence a um anjo diferente, de acordo com o padrão desta escrita. Ou seja, para a interpretação dos textos destas letras misteriosas, o próprio nome destes malachims trazem um outro alfabeto que trazem a codificação dessas letras misteriosas. Veja, não é tão fácil, não é tão simples. Veja, muitas pessoas hoje utilizam nomes dos malachims em amuletos, que é proibido. Vamos entender passo a passo. Para se interpretar essas letras misteriosas, há uma junção dos 72 nomes desses malachims em hebraico, ou seja, principalmente na linguagem original, no hebreu samaritano, a antiga escrita hebreu. E cada malachim tem o seu alfabeto próprio, suas letras próprias. Dentro de cada letra, de cada nome, dos 72 nomes destes anjos, há uma codificação dessas letras misteriosas. Lembra em alguns vídeos que eu falei sobre algumas letras misteriosas, um texto misterioso, que ele cura, ele movimenta o universo, ele cria, recria, ele ressuscita. É esta escrita que eu estou falando. Só que para chegar até ela, há um processo de entendimento. Mas vamos entender algo. Primeiro, a pessoa tem que ter conhecimento, conhecer. Segundo, esta pessoa ela tem que ter o aval do alto. E terceiro, é proibido praticar Cabalá prática. É proibido praticar. Bom, mas só estou passando aqui como é difícil e complicado chegar a estas letras misteriosas. Este é o verdadeiro amuleto. É um amuleto invisível, não palpável, mas é o amuleto dos amuletos. É o amuleto que faria cessar todas essas guerras. É o amuleto que faria exterminar todos os perversos da terra, de uma vez só. É o amuleto que mudaria tudo neste mundo e nesse planeta. Acabaria com toda a fome, com toda a guerra, com todas as doenças na terra. É a escrita misteriosa. Bom, e como chegar até ela? Simples. É quase impossível.
ao menos que você encontre ela por extensa, como Yeshua encontrou, gravada, e ele visualizou, escreveu em si próprio e utilizou essas letras misteriosas. Daí surgiu todos os milagres de Yeshua. Bem, mas não contaram a história real. Enfim, e muitos manuscritos da Kabbalah prática, elas incluem o alfabeto dos malachins, dos anjos. Cada alfabeto pertence a um anjo diferente. De acordo com o padrão desta escrita, é bem possível que alguns amuletos possam ser decifrados pelo uso de tais alfabetos angelicais. Embora esses caracteres sejam frequentemente usados para fins ornamentais, eles não devem ser descartados como meros ornamentos. Nos livros hebraicos sobre magia, assim como o livro de Shlomo, ou até mesmo o Sefer Raziel, esses são exemplos e fórmulas de amuletos que não são publicados. Mas eu vou trazer algumas fontes, incluindo o Tahalamut, Mekorot HaChokhmah, que foi escrito em Veneza em 1664, ou Der Yesharan, que foi escrito em 1697, ou Toledot Adam, que foi escrito em 1720, ou Mifalonot Elohim, que foi escrito em 1727, e este último, de muitas outras edições, ele chama-se Refuah Ve'Chayaim, que foi escrito em 1874. Muitos destes trazem a ordem desse alfabeto angelical. Mas acredite, são práticas proibidas. Sabemos aonde está, sabemos como fazer, mas somos proibidos. Esta é a questão. A diferença para uma pessoa que estuda a Kabbalah, o egoísta, ele vai ouvir, ele vai buscar para tentar fazer, para buscar para si mesmo todo este poder e magia de controle, poder financeiro. É por isso que estes assuntos, eles não são detalhados, não são explicados para você. Porque contém muitas coisas proibidas, que somos até proibidos de falar sobre esses assuntos. Existe sim uma fórmula mágica de conter tudo o que está acontecendo neste planeta hoje. A questão é: quem se atreverá a fazer isto? Primeiro, a convocação de um destes malachins podem acontecer algo inesperado. Primeiro, que eles não podem ser convocados, e para este tema que eu acabei de recitar, para o entendimento destas letras mágicas, desse texto mágico, a convocação destes malachins. E essa energia está muito além do homem, da capacidade que o homem possa aguentar estas frequências de energia. A questão é: quem se atreve à convocação destes malachins? Quem se atreve a estudar essas letras proibidas? Bom, eu não me atreveria, de forma alguma. Sabemos que o resumo de tudo é que todos os amuletos que são usados, eles têm uma fonte.
eles têm uma energia. Muitos são utilizados de formas erradas. Não há necessidade aparente de deixar com que estes amuletos fiquem visíveis. Principalmente quando essa pessoa é uma pessoa mística. Ela jamais deixa aparente. E muitos desses símbolos não devem ficar aparentes, visíveis para as outras pessoas. Bom, seguindo a ordem do cronograma dessa aula, eu quero falar sobre o óleo que era utilizado para a unção, chamado de unguento, que são substâncias untosas e até mesmo inflamáveis, geralmente líquidas, obtidas de matéria de animais, ou mesmo vegetal ou mineral. E este óleo foi citado em Iov, em Jó 29:6 e também em Devarim 32:13. As referências do óleo que flui das rochas são hiperboles para fertilidade ou prosperidade. Bom, existe um óleo que flui das rochas chamada de hiperboles. E ela naturalmente é utilizada para a fertilidade do homem e também da mulher. E também é usado para a prosperidade. Está contida em Devarim 32:13. Bom, eu não sabia disso. Eu tive que estudar para poder entender. Eu queria trazer aqui algo para vocês. Falamos sobre a escrita mágica com os seus poderes mágicos, mas Hashem deixou na terra, aqui para nós, toda a cura natural. Eu comecei aqui a trazer o óleo que muitas pessoas utilizam, que era utilizado também no templo, no Beit HaMikdash, também para a queima, usado para velas, e tinha várias utilidades, o óleo, a queima da gordura. E considerando um dos produtos característicos da terra de Israel, chamada de Masra Magen, que está escrito em 2 Reis 18:32 ou Jeremias 40:10, o óleo ele servia como elemento na alimentação, escrito em 1 Reis 17:12, e era utilizado também como cosméticos. Isso está escrito em Eclesiastes 9:7-8. Como também combustível para lâmpadas. Está escrito em Êxodo 25:6. E também utilizado para remédio, para cura. Yeshayahu 1:6. Isaías 1:6. E como principal exportação no comércio exterior. Isso está escrito em 1 Reis 5:25. E também o óleo era aparentemente aplicado a escudos de couro para mantê-los flexíveis, para a expressão lubrificar um escudo. E isso passou a ser uma expressão idiomática para fazer guerra. Isso está escrito em Yeshayahu 21:5. Como também uma extensão de uso no preparo de alimentos. O óleo ocupava também o local nos sacrifícios. Como extensão de uma função cosmética. E isso desempenhou um papel em vários processos de investidura, investimentos do óleo. As azeitonas foram derrubadas das árvores com varas. Isso está escrito em Yeshayahu 17:6. E foram trituradas em uma polpa, em um pilão ou pelos pés. Isso está escrito em Miqueias 6:15. A polpa da azeitona era colocada em cestas de vine, das quais o óleo mais leve e fino poderia
facilmente escorrer. Este tipo de óleo, conhecido como óleo batido, em hebraico chama-se Shemen Katit, é mencionado 5 vezes na Torá e servia como combustível para a lâmpada, o óleo da azeitona. E isto era no tabernáculo. Isso está escrito em Shemot 27:20, Levítico 24:2, e também utilizado como um elemento nas ofertas de refeição diárias obrigatórias. Isso está escrito em Shemot 29:40 e Bamidbar 28:5. E veja quem utilizava muito o óleo de azeitona. O rei Shlomo negociou esse tipo de óleo com Irã de Tiro, em troca de madeira de cedro. Isso está escrito em 1 Reis 5:25. Após a remoção do óleo batido, um segundo grau foi produzido por aquecimento e posterior prensagem de polpa para o método de extração no período talmúdico. Veja na Mishnah 8:4 e 5 sobre a azeitona. Os ungüentos eram preparados e ferventados, as suas substâncias aromáticas em óleo. Ou seja, a azeitona, o óleo, também tinha o seu papel como aroma no templo, no Beit HaMikdash. Isso foi falado em Jó, em 9:41 e 23. É um dos 3 produtos básicos da vida. Assim, enquanto Yaakov orou para comer pão e para se vestir em Israel, como pão e água, lã e linho, óleo e bebida. Isso está escrito em Oséia 2:7. Em Bereshit 28:20, mas veja, Oséia descreveu necessidades básicas como pão e água, de lã e óleo. Isso foi listado particularmente em Devarim, entre as 3 bênçãos da terra no tempo do favor de Hashem: grãos, vinho e óleo. Isso está escrito em Devarim 11:14. E estes 3 elementos serão consumidos pela nação que se levantará contra Israel. De longe, se Israel perder o favor de Hashem por sua desobediência às suas leis. Isso está escrito em Devarim 28:38. Veja a advertência. Estes 3 elementos, grãos, vinho e óleo, eles serão consumidos pelas nações que se levantarão contra Israel. Se Israel perder a misericórdia de Hashem por sua desobediência às suas leis, Devarim 28:38. Bom, eu chamo aqui a sua atenção para a tríade de necessidades básicas como comida, roupas e óleo, mencionadas em toda a tradição legal da Mesopotâmia, que defende as 3 necessidades como as quais um mestre deve fornecer uma escrava, mencionada em Shemot 21:7-11, que são carne, roupas e óleo. Além disso, a unção com óleo era fornecida como proteção contra o sol. Aqui eu já estou dando algumas características para você. Aqui eu já estou trazendo alguns elementos para a sua saúde hoje. O óleo era utilizado para proteção contra o sol. O óleo de azeitona, como um elemento na panificação. Isso está escrito em Bamidbar 11:8 e 1 Reis 7:12. Temos aqui o óleo para a vela, a utilização para manter uma guerra. Temos aqui as utilizações do óleo. O óleo desempenhava um papel importante também nos sacrifícios, que são chamados de pão de Hashem. Em hebreu, Lechem Elohim, Dechim,
Levítico 21:6. Os holocaustos diários obrigatórios da manhã e da tarde incluíam 1/10 de uma medida de farinha escolhida e misturada com 1/4 de óleo batido. Isso está escrito em Shemot 29:40 e Bamidbar 28:5. A oferta voluntária de refeições de um indivíduo pode ser de 5 tipos, todos incluindo óleo. Estes eram farinha crua, na qual o óleo e o incenso foram derramados; bolos sem fermento misturados com azeite; bolachas sem fermento untadas com azeite; bolos quebrados sobre os quais foram derramados óleo; farinha de sua preferência frita em óleo. Isso está escrito em Levítico 21:1 e 7. A quantidade de óleo e farinha para oferenda pessoal foi determinada em proporção ao tamanho do sacrifício de animal e também sobre o acompanhante de acordo com a seguinte escala. A seguinte escala da ovelha: 1/10 de medida de farinha fina e 1/4 de rim de óleo; carneiro, 2/10 de uma medida de farinha e 1/3 de rim de azeite; um boi, 3/10 de uma medida de farinha e meia de rim de azeite. Aqui está o ingrediente para que houvesse o sacrifício. No Beit HaMikdash, o óleo era considerado um símbolo de honra. Isso está escrito no livro dos Jubileus, na página 45:8, que é associada às desgraças e tristezas e desfavor, assim como era retirado do corpo em tempo de luto. Isso está escrito em 2 Samuel 12:20, em Daniel 10:3, falando sobre o luto. Assim é declarado como referência ao sacrifício especial e oferecido quando um homem suspeita de um adultério de sua esposa. Nenhum óleo deve ser derramado sobre ele, e nenhum incenso deve ser colocado sobre ele, pois é uma oferta de manjares em memória que recorda as más ações. Bamidbar 5:15. Bom, o óleo não era utilizado para este fim de ungir uma pessoa que passou para um processo de adultério da esposa, porque o óleo traria consequências em suas memórias de recordações más e trariam suas más ações. É por isso que o óleo ali foi proibido em Números 5:15. Dessa mesma forma, a farinha escolhida de uma oferta pelo pecado deve estar livre de óleo e incenso. Levítico 5:11. O ritual da purificação de uma pessoa que se recuperou de lepra era o óleo. O óleo desempenhava um papel importante para quem estava com lepra. O sacrifício oferecido no 8º dia do procedimento inclui uma oferta de farinha da melhor qualidade misturada com óleo e a apresentação de um tronco de óleo. Seria a maior medida de óleo exigida em qualquer rito bíblico. A partir do óleo é aspergido diante de Hashem 7 vezes. Assim como o sangue, uma parte é colocada na orelha direita do polegar direito do dedão do pé direito do leproso. O óleo era colocado atrás da orelha direita e também colocada no polegar direito do pé, no dedão do pé direito do leproso. E o leproso era curado. Aqui já está trazendo a cura, o óleo traz a cura da lepra, colocando então o óleo por trás da orelha direita e também no polegar direito do dedão do pé direito do leproso. Bom, podemos analisar sobre a cura da lepra. Os cabalistas trazem que a lepra ela tem um significado muito importante, principalmente nos dias de hoje. Os dias que estamos
aonde há muitos leprosos. A maior parte dos sábios trazem que a pior lepra, ela é chamada de Lashon Hará, falar mal das pessoas. Então sugiro para você que tem esta lepra, sugiro que pegue óleo de azeite, coloque atrás da orelha direita e coloque no seu dedão do pé esquerdo e você será curado da lepra. Bom, aqui traz a cura da lepra, até nos dias de hoje. Mas tudo isso já se perdeu com o tempo, porque o mundo hoje vive com seus remédios farmacêuticos. Mas quem vive das curas naturais sabe que essas curas são divinas e importantes para nós, cabalistas. Estes ritos simbolizavam a restauração da misericórdia de Hashem e o retorno da honra e também da alegria do homem, e que havia observado sobre esses ritos também de luto, escrito em Levítico 13:45, também sobre a associação do óleo com o vigor, sobre a fertilidade. O óleo também é utilizado para a fertilidade. Isso está escrito no livro dos Jubileus 36:9. Por isso que eu aconselho você, leia os livros antigos. Lá estão todas as curas para o seu corpo, para a sua mente, para a sua alma. Está tudo escrito. Tudo está escrito. Toda cura está escrito em hebraico. Os nossos sábios deixaram. Não há necessidade nenhuma de você buscar outros tipos de cura. A cura natural está bem aí diante dos seus olhos. Veja, como por exemplo o termo filho do azeite. Isso significa para ser fértil. Isso está escrito no livro dos Jubileus, a página 5 e 11. Pode-se supor que a aspersão do leproso com óleo também é um símbolo de sua restauração da vida. Uma vez que é considerado o leproso, essa pessoa é considerada como uma pessoa morta. Livro do Jubileus 64b. Bom, estava falando sobre a lepra. A pessoa leprosa é considerada uma pessoa morta. E eu disse que a lepra é chamada de Lashon Hará, falar mal das pessoas. Então, urgentemente, pegue um óleo de azeite, passe por trás da orelha direita e do dedo do pé direito. Bom, encerrando esse vídeo para não ficar mais longo, ainda eu vou terminar sobre o óleo perfumado e a virtude que o óleo perfumado traz, que está escrito em Cântico dos Cânticos e também em Eclesiastes, sobre o óleo perfumado que era utilizado e a cura também do óleo perfumado para o corpo. Isso é muito interessante, escrito também no 2 Reis, Ezequiel, Ruth, Yeshayahu, o livro dos Jubileus, trazendo a cura do óleo, que era utilizado também para o perfume, a essência. No próximo vídeo quero trazer sobre a cura diante do óleo e também das ervas para todo o corpo. A cura da mente, do corpo e alma. Para os 3 ingredientes naturais aqui na terra, de graça para você. Que Hashem os abençoe. Espero contar com você na próxima aula. Que Hashem te abençoe e te guarde. Shalom a todos. Lehitraot e tudo de bom. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushenu b'tzmotav v'tzivenu kol haTorah. Amém v'amém. Shalom. Mas o meu propósito aqui é de
desmistificar, trazer o que está oculto dos nossos olhos. Assim como os sacrifícios faziam expiação, as vestes de um Kohen Gadol, um sacerdote, também faziam expiação. Temos a letra Yud, que se deriva da palavra Yud-Kei, Vav-Kei.